Fala, fiel, chega mais porque hoje a conversa promete mexer bastante com quem acompanha os bastidores do Corinthians. O clima dentro do clube anda quente, cheio de movimentações e muita atenção voltada para o setor ofensivo, justamente a parte do time que deve passar por uma grande transformação na virada da temporada. E é justamente aí que entra um nome que vem fazendo barulho nos corredores do Parque São Jorge, o Cebolinha. O atacante, que vive uma fase irregular no Flamengo, passou a ser discutido com mais força porque agrada demais ao Dorival, que já conhece bem o jogador e tem uma visão clara de como ele poderia ser útil dentro do projeto do Timão para o ano que vem. Essa preferência do treinador não é segredo, mas internamente o que chamou a atenção foi a informação de que o staff do jogador está oferecendo o atleta para alguns clubes, e o Corinthians aparece entre os interessados. O ponto é que o Cebolinha está vivendo uma situação delicada no Flamengo, porque apesar de ter disputado mais de 30 partidas na temporada, o desempenho não decolou como esperado. 4 gols e 2 assistências são números considerados bem abaixo para um ponta com status de protagonista, e o próprio clube carioca entende que não faz sentido manter um atleta caro no banco de reservas. Por isso, eles já sinalizam que topariam negociar e até reduzir o valor para facilitar uma transferência. A questão é que mesmo com desconto, o negócio não é simples para um Corinthians que ainda tenta resolver pendências financeiras e vê o transferban como uma sombra constante que atrapalha qualquer movimentação mais ousada no mercado. Mas a conversa existe, e quando existe conversa no futebol, tudo pode mudar em poucos dias. O que fortalece a esperança é o fato de que o jogador pode assinar um pré-contrato no meio do ano, e isso abre um cenário completamente diferente. No entanto, existe a dúvida sobre uma possível cláusula de renovação automática, o que o staff do atleta não quer que seja ativado. Enquanto essa disputa interna segue, a estratégia do grupo que cuida da carreira dele é clara: ouvir interessados, levantar possibilidades e levar ao Flamengo uma proposta concreta. Essa movimentação tem sido intensa e, por isso mesmo, ganha espaço dentro do CT Joaquim Grava. Lá dentro, não há otimismo exagerado nem promessa vazia, mas já existe a sensação de que, dependendo das condições, o Corinthians pode sim entrar firme na disputa. Só que o Cebolinha não é o único nome monitorado. O Dorival tem preferência por jogadores de lado, e isso abre espaço para outras possibilidades como Michael e até atletas que não tiveram seus nomes revelados, mas já estão na mesa do treinador e do departamento de futebol. A pressa para definir essas situações não é à toa, porque o Corinthians sabe que a temporada que vem pode começar com um verdadeiro vácuo no ataque. Memphis deve sair no meio do ano e dificilmente vai entrar em divididas fortes antes da Copa. Yuri Alberto tem interesse de fora e uma promessa antiga da diretoria que ainda pesa bastante nos bastidores. E jogadores como Romero, Hector e até jovens que aparecem como opções secundárias também podem deixar o clube. Quando você soma tudo isso, o Timão corre o risco de iniciar o ano com apenas um atacante disponível, e isso seria impraticável para qualquer planejamento sério. Por isso Dorival e Fabinho estão acelerando tudo. Eles sabem que o Corinthians não pode entrar no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro com um ataque formado apenas por jovens que ainda estão em formação. É importante ter apostas, claro, mas também precisa ter gente cascuda, jogador que chega para assumir protagonismo e que entrega algo que mude o patamar da equipe. E aí que entram nomes como Cebolinha ou Michael, que seriam um alívio técnico em meio a tantas saídas e dariam um mínimo de conforto ao treinador para iniciar o trabalho. Ao mesmo tempo, o clube quer gastar menos, equilibrar as contas e finalmente respirar financeiramente, algo que já está acontecendo com o corte de salários altos e o encerramento de alguns contratos pesados. Esse alívio pode chegar a mais de 12 milhões por mês, e é justamente esse fôlego que abre a possibilidade para uma contratação um pouco mais pesada. Não é fazer loucura, não é repetir erros do passado, mas sim usar com inteligência o pouco que sobra. E se você economiza 12, gastar 3 em alguém decisivo acaba virando algo viável e até estratégico. Ainda mais quando se fala de um jogador que chega para resolver, porque esse tipo de reforço eleva o nível competitivo do time. A diretoria não quer apostar a temporada inteira em jogadores que ainda não se desenvolveram o suficiente, porque isso seria arriscar demais e colocar todo o planejamento em xeque já na largada do ano. Dentro do elenco atual, existem peças importantes em processo de formação e outras que já desempenham boa função,
como Ranieri, Garro, Mateuzinho e o retorno de Fagner, além de Bidu, Gustavo Henrique e outros nomes que compõem uma base interessante. O problema está mesmo no ataque, o setor que não tem reposição garantida e que, com as possíveis saídas, se torna uma área crítica. É justamente por isso que as discussões se intensificam e os nomes começam a circular com frequência, porque ninguém quer abrir a temporada sem alternativas que possam oferecer confiança ao torcedor e ao treinador. E enquanto o clube avalia jogadores, faz contas e analisa cenários, também pinta no horizonte a discussão sobre o valor que entrará com os direitos de transmissão da Liga Forte União. Esse recurso, previsto para chegar entre dezembro e março, será muito importante para acertar contas urgentes e talvez liberar espaço para mais alguma movimentação no mercado. A projeção de faturamento varia de acordo com a posição final no Brasileirão, mas o Corinthians trabalha com estimativas realistas e entende que metade desse valor será utilizada rapidamente por causa de descontos referentes a empréstimos antigos. Mesmo assim, o que sobrar entrará diretamente na estratégia de reconstrução do elenco. O que importa é que o Corinthians se mexe, analisa cada cenário e tenta se preparar para uma temporada que já começa com enormes desafios. E enquanto isso, nomes como Cebolinha seguem no radar, porque podem representar exatamente aquele impacto que o clube precisa para equilibrar a parte esportiva sem abrir mão do compromisso de reduzir gastos e organizar a casa. E outra coisa que está rolando dentro do Corinthians é aquele debate inevitável sobre o futuro imediato do time. Não tem como fugir disso, porque a sensação é de que a virada da temporada vai exigir um nível de atenção quase cirúrgico, já que praticamente todos os caminhos esbarram no mesmo ponto, o ataque. A diretoria já entendeu que, antes mesmo de pensar em quem pode chegar, é preciso mapear com clareza quem realmente vai ficar, porque essa dança de cadeiras envolvendo Memphis, Yuri e até nomes menos badalados cria um cenário que muda de uma semana para outra. E quando o assunto é planejamento esportivo, esse tipo de instabilidade sempre complica, ainda mais para um clube que trabalha com pressão máxima o ano inteiro. O que se comenta dentro do CT é que ninguém está surpreso com a expectativa de saída desses jogadores. Memphis já dava sinais claros de que encararia o Corinthians como uma ponte antes da Copa, e isso deixa o clube em uma posição delicada, porque não tem como cobrar intensidade total de um cara que está focado em chegar inteiro no Mundial. É um risco que o treinador não quer correr, afinal. Começar o ano contando com um atleta que vai tirar o pé é praticamente iniciar com um a menos. Yuri vive outra situação, mas que no final das contas tem o mesmo resultado, chances enormes de ir embora. A promessa de venda feita pela antiga gestão pesou demais, e o ambiente ficou ainda mais frágil depois da proposta recusada no meio do ano. O jogador se sentiu travado e a relação ficou mais sensível, o que torna a saída praticamente questão de tempo. Enquanto isso, o Corinthians corre para evitar um cenário de emergência, porque ninguém quer reviver momentos de improviso que já custaram caro em outros anos. Por isso Dorival e Fabinho estão tão focados em adiantar conversas, sondar nomes e entender o mercado com antecedência. A dupla sabe que se deixar para a última hora, o clube perde força, ainda mais com um transfer ban que trava negociações e cria um ambiente de incerteza. A estratégia agora é simples, ter tudo preparado para a hora em que a porta abrir. E nessa preparação, cada detalhe importa. O Corinthians trabalha com listas, análises, vídeos, relatórios e estatísticas, tentando evitar erros que já foram cometidos em contratações recentes que chegaram com expectativa alta e entregaram bem menos do que o necessário. Esse trabalho silencioso também considera a formação do elenco como um todo. A diretoria entende que tem bons jovens, mas ainda muito crus para assumirem protagonismo. Guinegão, Kaique, Rian, Bahia, todos esses jogadores têm talento, mas usar uma base inteira como espinha dorsal ofensiva seria pedir para sofrer em competições grandes. No futebol, existe o momento certo para apostar e existe o momento em que é preciso proteger. E o Corinthians vive uma fase em que precisa proteger seus jovens, não jogá-los aos leões como se fossem solução imediata. Eles precisam entrar aos poucos, cercados de jogadores experientes que absorvam a pressão. Por isso, além das apostas, o clube quer pelo menos um ou dois nomes de impacto. Algo que puxe responsabilidade, que alivie a cobrança da molecada e que permita ao treinador montar um sistema equilibrado. E aqui entra novamente a questão financeira, que sempre aparece como protagonista nas conversas internas.
A economia mensal que o clube vai fazer com saídas importantes abre um espaço interessante, mas não significa que o Corinthians vai voltar a gastar como gastou em tempos de descontrole. A ideia é diferente: usar o dinheiro com inteligência, contratando pouco, mas contratando bem. Uma espécie de reconstrução responsável, onde cada reforço precisa ter lógica, encaixe tático e custo viável. Não é exagero dizer que o clube está tentando corrigir erros de anos anteriores, quando trouxe atletas por impulso, sem planejamento e sem conexão com as necessidades reais do elenco. Enquanto isso, a movimentação nos bastidores continua intensa. Os empresários sabem da situação do timão e estão oferecendo opções diariamente. Nomes de todos os perfis chegam ao departamento de futebol, desde apostas baratas até jogadores caros que precisam de realocação no mercado. E no meio desse fluxo todo surgem rumores, conversas tortas, especulações e até tentativas de criar clima entre quem acompanha o dia a dia. Mas internamente a postura tem sido clara: filtrar tudo com muito cuidado, porque qualquer passo mal dado agora compromete o ano inteiro. O que dá um respiro ao planejamento é saber que o calendário da próxima temporada é curto, direto e exige resultados rápidos. Não dá para errar na largada, porque um início ruim destrói confiança, desgasta ambiente e coloca pressão em cima de um elenco que já vai começar a temporada lidando com mudanças profundas. Por isso a urgência em definir o ataque, por isso a importância de ter clareza sobre quem chega e quem sai, e por isso o Corinthians vê com bons olhos ter um nome de peso logo no começo da janela. Esse tipo de movimento muda a atmosfera do clube, fortalece o trabalho do treinador e mostra que existe direção. Ao mesmo tempo, o torcedor também precisa entender que a reconstrução não acontece em um único mês. A diretoria vai trabalhar em camadas. O primeiro passo é resolver as urgências, transfer ban, atacantes e posições sem reposição. O segundo passo é montar o restante do elenco com apostas que possam dar retorno técnico e financeiro. E o terceiro é estabilizar a temporada para, aí sim, começar a pensar em algo maior. Esse processo não é rápido e não é simples, mas é o único caminho possível diante do momento financeiro e esportivo. Enquanto tudo isso acontece, o Corinthians mantém os olhos bem atentos ao dinheiro que vai entrar da Liga Forte União. Esse valor vai chegar em duas parcelas importantes e pode ajudar na reorganização do fluxo de caixa, que hoje ainda sofre com pendências antigas. A projeção é trabalhar com números realistas, sem contar com um valor maior do que o possível e sem criar expectativa falsa. A primeira parte deve entrar em dezembro, mesmo com descontos significativos por causa do empréstimo que ainda precisa ser quitado ao longo dos próximos anos, ainda assim será um alívio essencial para pagar compromissos urgentes e dar sequência ao planejamento. O que dá para dizer é que o clima dentro do Corinthians é de alerta total, mas não de desespero. Existe trabalho, existe organização e existe uma clara noção de que a temporada que vem precisa ser encarada com responsabilidade. E dentro desse processo, a movimentação por nomes como Cebolinha, Michael e outros que ainda não vieram à tona faz parte de uma engrenagem maior, que tenta equilibrar desempenho e finanças sem comprometer o futuro. O Timão sabe que a torcida espera reforços e grandes decisões, e as conversas estão acontecendo, passo a passo, exatamente para que o clube consiga entrar em 2025 com um mínimo de segurança no setor mais problemático do elenco. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians vive um momento de intensa expectativa nos bastidores. Fontes ligadas à diretoria confirmam que o clube está prestes a realizar a maior contratação da era SAF, e o nome por trás desse movimento promete abalar o cenário do futebol brasileiro. Quem trouxe a notícia oficialmente foi ninguém menos que Osmar Stabile, figura central na administração alvinegra, que não poupou palavras ao falar sobre a ambição do Corinthians de se reestruturar e voltar a brilhar tanto nacional quanto internacionalmente. Segundo informações extraoficiais, o jogador em questão é um verdadeiro astro, com carreira consolidada e passagem por clubes de renome no exterior. A chegada dele, ainda que não oficialmente confirmada em detalhes, já movimenta torcedores nas redes sociais, que especulam sobre a posição em campo, o estilo de jogo e o impacto que a estrela terá no elenco atual.
Internamente, há quem diga que a contratação não se resume apenas ao aspecto técnico, trata-se de uma estratégia para elevar a marca Corinthians, gerar engajamento e até abrir novas oportunidades comerciais em mercados internacionais. Nos corredores da Neoquímica Arena, a expectativa é palpável. Jogadores e comissão técnica foram instruídos a manter sigilo absoluto, e qualquer vazamento é imediatamente contido. A diretoria aposta na surpresa como um trunfo, e a imprensa esportiva já se movimenta para tentar antecipar qualquer pista sobre o acerto. Analistas apontam que, caso se confirme, a contratação poderá redefinir a temporada do Corinthians, não só pela qualidade dentro de campo, mas pelo peso simbólico de ter um nome de repercussão global vestindo o manto alvinegro. Enquanto isso, torcedores dividem-se entre entusiasmo e ansiedade. Nas redes, surgem especulações sobre valores, cláusulas e até possíveis desdobramentos de marketing. Alguns chegam a comparar o impacto esperado com grandes contratações internacionais, e a simples possibilidade de ter um astro dessa magnitude no Brasil acende debate sobre o futuro do campeonato nacional e a força da SAF corintiana frente a rivais históricos. Se a promessa de Osmar Stabile se concretizar, o Corinthians poderá não só reforçar o elenco, mas também enviar um recado claro ao futebol brasileiro. A era SAF está disposta a jogar pesado e trazer um novo patamar de visibilidade para o clube. Por enquanto, tudo segue no campo dos rumores, mas a certeza é uma só: qualquer movimento oficial vai mexer com a torcida, com a mídia e com o próprio mercado. A expectativa é que, quando o anúncio acontecer, o burburinho vire notícia oficial e coloque o Corinthians novamente no centro das atenções do futebol mundial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!